No pequeno vilarejo de Caná, um grande casamento estava acontecendo. Familiares, amigos e vizinhos celebravam com alegria. Música, risadas e mesas cheias marcavam aquela festa especial. Entre os convidados estavam Jesus, sua mãe Maria e seus discípulos. Mas no meio da celebração, algo inesperado aconteceu. O vinho acabou. Para um casamento naquela época, isso seria uma grande vergonha para a família do noivo. Maria percebeu o problema e foi até Jesus. Com confiança, ela disse aos servos: façam tudo o que ele mandar. Ali perto estavam 6 grandes talhas de pedra, usadas para rituais de purificação. Então Jesus disse aos servos: encham as talhas com água. Eles obedeceram e as encheram completamente. Quando tudo estava pronto, Jesus pediu que tirassem um pouco daquela água e levassem ao mestre da festa. O servo obedeceu, mas quando o mestre da festa provou, algo incrível havia acontecido. A água havia se transformado em vinho, e não era um vinho comum, era o melhor vinho da festa. O mestre chamou o noivo, surpreso, e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, mas você guardou o melhor para agora. A festa continuou cheia de alegria, e naquele dia, em silêncio e simplicidade, Jesus realizou seu primeiro milagre, e seus discípulos começaram a perceber que estavam diante de algo muito maior. O sol começava a nascer sobre as águas tranquilas do lago. Depois de uma longa noite de trabalho, os pescadores voltavam cansados para a margem. Entre eles estava Simão Pedro. As redes estavam vazias. Nenhum peixe, nenhum resultado. Enquanto lavavam as redes, um grande grupo de pessoas começou a se aproximar da margem. Eles queriam ouvir as palavras de Jesus. A multidão crescia cada vez mais. Então Jesus entrou no barco de Pedro e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Dali, sentado no barco, Jesus começou a ensinar o povo. Todos ouviam atentamente. Quando terminou de falar, Jesus olhou para Pedro e disse algo inesperado: leve o barco para águas mais profundas e lance novamente as redes. Pedro ficou surpreso. Eles tinham pescado a noite inteira e não tinham conseguido nada. Mas mesmo assim, Pedro respondeu: porque o Senhor está dizendo, eu lançarei as redes. O barco avançou para o lago. As redes foram lançadas mais uma vez. Por um momento, nada aconteceu. Então, de repente, a água começou a se mover, as redes começaram a puxar para baixo. Peixes, muitos peixes. As redes estavam ficando tão cheias que começaram a se romper. Pedro e os outros pescadores lutavam para puxá-las. Eles chamaram outro barco para ajudar. Em pouco tempo, os 2 barcos estavam cheios de peixes, quase afundando com tanto peso. Quando Pedro percebeu o que havia acontecido, algo mudou dentro dele. Ele se ajoelhou diante de Jesus e disse: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Mas Jesus olhou para Pedro com compaixão e disse: não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de homens. Naquele momento, Pedro e os outros pescadores entenderam algo extraordinário. Eles deixaram seus barcos, deixaram suas redes e decidiram seguir Jesus. Porque aquele dia não foi apenas um milagre, foi o começo de uma nova vida. E assim começou a jornada daqueles que mudariam o mundo, seguindo Jesus. Jesus estava ensinando em uma casa em Cafarnaum. A notícia se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa ficou completamente cheia. Não havia mais espaço nem mesmo na porta. Todos queriam ouvir suas palavras. Enquanto isso, 4 homens carregavam um amigo que não podia andar. Eles tinham apenas um objetivo: levar aquele homem até Jesus. Mas quando chegaram à casa, não havia passagem. A multidão era grande demais. Parecia impossível chegar até Jesus. Então eles tiveram uma ideia ousada. Se não podiam entrar pela porta, entrariam pelo telhado. Com muito esforço, eles subiram no telhado, carregando o amigo com cuidado, determinados a colocá-lo diante de Jesus. Eles começaram a abrir o telhado da casa. Todos lá dentro ficaram surpresos. Algo inesperado estava acontecendo. Lentamente, eles desceram o homem diante de Jesus. Era um ato de fé.
de amizade e de esperança. Quando Jesus viu aquela cena, ele percebeu algo poderoso: a fé daqueles homens. Então Jesus disse algo surpreendente: filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns líderes religiosos ficaram indignados. Em seus corações pensaram: quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus conhecia seus pensamentos. Então disse: para que saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Ele se voltou para o paralítico e disse: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Naquele mesmo instante, o homem se levantou, pegou a sua maca e começou a andar. Todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada. Assim a fé abriu o caminho. E o poder de Deus transformou uma vida em vida. Jesus transformou água em vinho, mostrando que ele pode transformar qualquer situação da nossa vida. Ele também encheu redes vazias, provando que quando obedecemos sua palavra, o impossível acontece. E fez o paralítico andar, mostrando que não existe doença ou problema maior que o poder de Deus. Esses foram apenas alguns dos milagres de Jesus. Porque quando Jesus chega, o impossível se torna milagre. Se você acredita no poder de Jesus, escreva nos comentários: eu creio no milagre.